Você sabia que a endometriose é uma doença que apresenta mais de um tipo de lesão dentro da cavidade abdominal? Você sabia que cada tipo de lesão representa uma fase ou um momento daquela lesão de endometriose? E que, dependendo do tipo de lesão que a paciente apresente, ela pode cursar com algum tipo de sintoma maior ou menor, de maior ou menor intensidade? Você sabia que alguns tipos de lesão de endometriose trazem mais dificuldade para o tratamento cirúrgico do que outras? Vou falar com vocês hoje sobre os tipos de lesões de endometriose que existem e sua correlação com os sintomas e com a gravidade da doença. Eu sou o Dr. Frederico Corrêa, ginecologista, especialista em reprodução humana e endometriose. Seja bem-vinda ao meu canal. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os tipos de lesão de endometriose que existem. Como vocês sabem, a endometriose é uma doença em que o endométrio está fora do útero. E ali fora do útero, essa lesão pode aparecer na forma de várias características diferentes. Então, existem lesões superficiais e profundas, existem vários tipos de lesões com características diferentes, de tamanho, coloração, aspecto e posição dentro da cavidade abdominal, da cavidade pélvica e ao redor do útero. Então hoje nós vamos falar sobre esses tipos de lesão de endometriose. Eu desenhei aqui para vocês um esquema de um útero com os ovários, as trompas, vagina, o intestino e até mesmo o ureter, para que a gente possa explicar com maior facilidade os tipos de lesão de endometriose. Inicialmente eu vou mostrar para vocês o que é uma lesão de endometriose superficial e o que é uma lesão de endometriose profunda. E isso faz uma diferença muito grande, tanto do ponto de vista do diagnóstico quanto do tratamento. As lesões de endometriose superficiais, nós temos muito mais dificuldade de diagnóstico por exames de imagem do que as lesões de endometriose profunda. Isso por quê? Porque a endometriose superficial, ela aparece como se fosse uma pequena mancha, uma linhazinha fina sobre algum órgão ou sobre o peritônio. Ela não tem profundidade suficiente para ser verificada, visualizada nos exames de imagem. Então, a endometriose superficial é toda aquela lesão de endometriose que tem um diâmetro menor do que 5 milímetros de profundidade, porque a partir de 5 milímetros de profundidade em relação ao peritônio, considera-se aquela lesão como uma lesão de endometriose profunda. Então, a endometriose superficial é aquela lesão de endometriose que tem menos de 5 milímetros de espessura. Tá? Então, ela é superficial, ela não forma nódulos e ela dificilmente é visualizada em exames de imagem. Já a endometriose profunda é aquela lesão que passa de 5 milímetros de espessura. E isso faz com que ela passe a ser mais facilmente visualizada nos exames de imagem. Então você imagina que, ao invés de termos uma lesão superficial, nós podemos ter aqui no ligamento útero-sacro, por exemplo, um nódulo de endometriose de 1 centímetro. Então esse nódulo de 1 centímetro é um tipo de lesão de endometriose profunda, que poderia também estar na parede do intestino. É muito comum a endometriose profunda intestinal. Então, esse tipo de lesão que tem mais de 5 milímetros de profundidade é caracterizada como a endometriose profunda. Além disso, nós temos a endometriose ovariana, que podemos dividir entre endometriose superficial de ovário e endometriose profunda de ovário. A endometriose superficial de ovário é aquela que aparece na superfície apenas do ovário. Ela não entra no ovário, não aprofunda dentro do ovário. Já a endometriose profunda no ovário é o endometrioma de ovário. O que é o endometrioma? É aquele cisto de endometriose dentro do ovário. Isso é o endometrioma. Esse cisto é cheio de sangue, nós sabemos disso, e tem então o endométrio, células de endométrio dentro do ovário. Então essa seria uma forma de endometriose ovariana profunda ou endometrioma de ovário. As lesões de endometriose superficiais, elas têm várias características diferentes. Então, a lesão mais comum, mais típica, é uma lesão de coloração preta, ela é escurecida. Ela se torna desse jeito, dessa característica, por conta de uma modificação do sangue que havia ali. Então, essa molécula de hemoglobina, que está presente ali no sangue, na endometriose, ela sofre um processo de alteração metabólica e isso faz com que ela sofra uma modificação para meta-hemoglobina
ou para hemosiderina. E a hemosiderina tem essa coloração mais escura, arroxeada ou mesmo preta. Então essa é a lesão mais típica da endometriose. Além disso, a endometriose pode aparecer na forma de lesões em chamas de vela, em lesões em forma de vesículas, pode aparecer também em forma de lesões com falhas de enchimento no peritônio e com lesões brancas, mais características de cicatrizes da própria endometriose. Então vamos lá. A endometriose superficial pode aparecer na forma de vesículas, como se fossem pequenas vesículas. É uma bolinha cheia com alguma característica de líquido ou sangue dentro dela. Pode aparecer também uma característica em chama de vela, que é uma chama de vela. Essa é uma das características da lesão de endometriose. Pode aparecer também como lesão esbranquiçada, uma lesão cicatricial, por exemplo, aqui a gente pode ter na vagina, uma lesão de endometriose superficial, já esbranquiçada, sem muita atividade endometrial, sem muita atividade inflamatória. Então ela fica branca porque ela passa pelo processo inflamatório, entra na fase de cicatriz e esse processo cicatricial faz com que ela fique mais esbranquiçada. Além disso, outras lesões são as falhas peritoneais. O que é uma falha peritoneal? Bom, o peritônio é uma membrana que recobre todos os nossos órgãos por dentro do abdômen, né? Ele vem recobrindo o intestino, a pelve, o ureter, enfim. Ele recobre todos os órgãos dentro do abdômen e a parede do abdômen. Esse peritônio tem várias funções, inclusive função imunológica e de proteção da nossa cavidade abdominal. Só que a endometriose consegue provocar pequenas falhas, pequenos buracos no peritônio. Então imagina que aqui a gente tem um peritônio de um ligamento largo, que é um ligamento que fica aqui nessa região, e há uma falha, um buraco nesse peritônio do ligamento largo. Ou seja, ali a endometriose se localiza e promove alteração no peritônio, fazendo com que se forme ali uma falha peritoneal. Esse é um outro tipo de lesão também relativamente comum da endometriose. Além dessas lesões, existem também as aderências que são provocadas pelas lesões de endometriose, pela inflamação que a endometriose provoca. Então você pode ter uma aderência, por exemplo, aqui entre o ovário e o útero, ou entre o ovário e a trompa, né? Ou entre até mesmo o intestino e o útero, né? O reto e o útero. Então as aderências pélvicas podem se formar em qualquer região da pelve ou do abdômen superior por conta da endometriose. Ela provoca, como eu disse, uma inflamação crônica que faz com que haja um processo inflamatório e de cicatrização e os órgãos que estão encostados uns aos outros, em função dessa inflamação, em função das cicatrizações, esses órgãos ficam grudados. Então eles colam um no outro. Isso é a aderência que nós chamamos. Então essas são as principais lesões de endometriose pélvica. Então, de acordo com a característica da lesão, nós vamos ter mais facilidade ou mais dificuldade no diagnóstico, como eu falei para vocês. As lesões de endometriose superficiais, elas têm uma dificuldade maior de serem visualizadas nos exames de imagem. Já as lesões de endometriose profunda, o diagnóstico de imagem consegue nos ajudar e mostrar esses nódulos, mesmo nódulos pequenos, de 1 centímetro ou um pouco menos de 1 centímetro, são visualizados, seja na ultrassonografia para mapeamento de endometriose, seja na ressonância magnética da pelve, feita por médicos de imagem especialistas em endometriose. Isso é muito importante. Bom, uma outra característica importante da endometriose, especialmente a endometriose profunda, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: muitas vezes a paciente chega no consultório perguntando e com muito receio e dizendo que tem endometriose profunda. Então ela vem com esse rótulo, né, de portadora de endometriose profunda, sem saber exatamente o que significa isso. Então muitas vezes é uma lesão muito pequena em um ligamento próximo ao útero, ou você pode ter uma endometriose profunda extremamente grave. Então eu costumo dizer que para elas que a endometriose profunda, ela varia, tem uma mesa lá no consultório, ela vai de um lado da mesa até o outro lado da mesa em termos de diferença entre
os casos de endometriose profunda. Então vamos lá. Você pode ter endometriose profunda com nódulo no ligamento, você pode ter uma endometriose profunda com nódulo no peritônio pélvico, um nódulo maior do que 5 milímetros. Você pode ter endometriose profunda invadindo a parede do intestino, invadindo a parede da bexiga, que está mais ali à frente do útero, comprimindo ou invadindo o ureter, atingindo o apêndice, atingindo o seco, o intestino delgado, né? Então, existem casos de pacientes com endometriose profunda que têm só uma ou duas pequenas lesões de nódulos de endometriose, que muitas vezes acometem só os ligamentos, como o ligamento útero-sacro e o ligamento redondo, que sai aqui mais próximo das trompas, ou o ligamento largo, que sai na lateral do útero. E existem aquelas pacientes que têm endometriose profunda e que têm várias lesões, e lesões que invadem outros órgãos. Tudo isso é endometriose profunda. Então a dificuldade, muitas vezes, de se entender a gravidade da endometriose vem daí, né? Quer dizer, tudo é rotulado como endometriose profunda e a paciente já fica com medo de que ela tenha, talvez, uma endometriose intestinal, uma endometriose de bexiga, uma endometriose de ureter. E isso é muito importante. Quer dizer, endometriose profunda pode variar bastante. Tem casos onde a cirurgia é mais tranquila, os exames de imagem são mais tranquilos e os sintomas são menores, né? O que eu quero dizer para vocês é que quanto mais lesões de endometriose a mulher tem na pelve, quanto mais lesões de endometriose profunda a mulher tem na pelve, maiores serão os sintomas, maior será a dificuldade para engravidar. E mais difícil será o tratamento cirúrgico para a retirada, o restabelecimento da anatomia e a retirada dessas lesões de endometriose. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando rotula uma paciente com endometriose profunda. É importante que vocês saibam que a endometriose profunda pode ser uma coisa relativamente tranquila, desde que ela não esteja invadindo outros órgãos, comprimindo estruturas muito importantes, como o ureter, por exemplo, e podemos ter casos muito graves. Então você tem às vezes uma cirurgia de uma lesão de endometriose profunda em ligamento útero-sacro, ou 2 ou 3 lesões com essa característica em fundo de vagina, e uma cirurgia mais simples, que vai durar talvez 1 hora, 40 minutos, 1h30, enfim. Mas você pode ter endometriose muito grave, invadindo o intestino em vários locais, a bexiga, até mesmo o ureter, e muitas vezes a gente precisa fazer um reimplante do ureter, então tem que seccionar o ureter e reimplantar ele na bexiga quando você tem uma lesão de endometriose profunda nessa parte mais alta do ureter. Então depende muito do que tipo de lesão e da quantidade de lesões que a paciente tem. Então uma paciente que tem muitas lesões de endometriose invadindo vários órgãos como intestino, bexiga, ureter, a cirurgia pode demorar 3 horas, 4 horas, 5 horas. Isso vai depender da quantidade de aderências, da quantidade de lesões, da dificuldade de dissecção da pelve, ou seja, quando a gente vai operar endometriose profunda, um dos parâmetros mais importantes da cirurgia é a preservação das estruturas nobres, né? Do ureter, dos nervos. Tem nervos que passam ali lateralmente aqui ao intestino, entre o ureter e o intestino, que são os nervos hipogástricos, fazem parte do plexo hipogástrico. E nós temos que preservar esses nervos, porque na cirurgia, se houver lesão a esses nervos, pode haver disfunção, seja do intestino, seja da bexiga. Então a cirurgia, o tempo da cirurgia depende muito disso, né? Número de lesões, localização de lesões, proximidade com o ureter, com os nervos pélvicos, com os plexos, invasão intestinal, invasão de bexiga, invasão de vagina, tá? Então para vocês entenderem um pouco que a endometriose profunda tem essa característica. Essa definição de endometriose profunda ainda merece uma reclassificação, né? As sociedades especializadas em endometriose têm trabalhado nos últimos anos tentando desenvolver uma nova classificação para a endometriose que possa ser mais clara para todo mundo. Porque quando nós falamos de endometriose profunda, nós estamos falando de um mundo de características diferentes e isso tem um impacto tanto na ansiedade do paciente, que pode ser gerada, quanto no diagnóstico e na terapêutica que vai ser estabelecida. Então você tem endometriose profunda que não precisa de cirurgia, que a paciente está bem, que o sintoma resolve com o uso de alguma terapia hormonal ou outras terapias associadas, né? Mas você tem pacientes que têm endometriose profunda que precisam de cirurgia. E até mesmo para a programação da cirurgia, nós temos que saber
quantas lesões de endometriose profunda a paciente tem, aonde estão essas lesões, né? Então, quando vocês forem ao seu ginecologista com diagnóstico de endometriose profunda, é importante que vocês peçam para que ele explique detalhadamente para vocês aonde é que estão essas lesões, o que vai ser feito na cirurgia, quais os órgãos que vão ser manipulados na cirurgia, quais os riscos, tá? Isso é importante para que vocês entendam o que é a doença que vocês têm, né? Isso é muito, muito importante. Programação cirúrgica, o paciente tem que saber o que vai ser feito e quais são os riscos do pós-operatório imediato, do intraoperatório, do pós-operatório imediato, do pós-operatório tardio, né? Das disfunções que podem advir de algum tipo de complicação no pós-operatório, seja ela uma infecção, seja ela uma lesão de nervo ou uma lesão de ureter, enfim. Tem muita coisa para ser conversada quando nós fazemos o diagnóstico da endometriose profunda, né? Não é só falar para a paciente ou falar para vocês, olha, você tem uma lesão aqui de endometriose profunda, então você tem endometriose profunda e acabou-se, né? Mas que tipo de endometriose profunda eu tenho? Que lesão de endometriose profunda eu tenho? Aonde estão essas lesões? Então fiquem atentas a isso, é importante que vocês saibam. E, mais uma vez, dependendo da localização da lesão, você tem lesão no reto, por exemplo, uma endometriose, um nódulo de endometriose invadindo o reto. É mais comum, é mais esperado que a mulher tenha sintomas intestinais da endometriose. Dor para defecar, sangramento nas fezes, distensão abdominal muito importante, né? Se tem uma lesão na bexiga, por exemplo, com invasão da bexiga, pode ser que ela tenha dor ao urinar, quando a bexiga contrai, ela tenha mais dor, ela tenha mais vontade de ir ao banheiro, porque aquela lesão na bexiga provoca uma inflamação e uma irritação no músculo da bexiga, que é o detrusor. Então, muitas vezes a mulher passa a ir várias vezes ao banheiro sem urinar muito, porque na verdade a bexiga nem encheu tanto assim. E pode também haver um sangramento através da urina, se essa lesão tiver invadido a parede da bexiga, tá? Então, era isso que eu queria colocar para vocês. As características das lesões são muito variáveis e chamar atenção principalmente para a questão da endometriose profunda, para que fique bem claro para você, quando você tem um diagnóstico de endometriose profunda, tentar entender onde estão as lesões, que tipo de lesão você tem, para poder entender mais a doença, se programar para o tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, e entender um pouco mais também dos seus sintomas. Bom, eu gostaria de pedir para vocês que gostaram do vídeo, que deem o seu like, é muito importante para que a gente tenha um canal mais forte, para que mais pessoas possam entender a endometriose e que mais pessoas sejam atingidas com essas informações para que possam adiantar o seu diagnóstico, ter o seu tratamento mais precoce e menos sequelas da doença. Inscreva-se também no canal, é muito importante. A inscrição no canal é muito importante para o canal crescer. E quando você apertar ali no inscrever-se, vai aparecer um sininho. Se você clica naquele sininho, você será notificada toda vez que aparecer um novo vídeo, que eu colocar um novo vídeo aqui no meu canal, tá bom? Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, então. Até lá. Tchau, tchau.